posição, tudo junto, tá? Então, seguindo o mesmo raciocínio que nós seguimos para a parte de adição, você vai perceber que não muda muito aqui as regras, não, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um vetor 1, né? Temos aqui um vetor número 1. Esse vetor, né, ó, eles vão seguir exatamente as mesmas regras da adição, da regra geral. Ou seja, eu tenho um vetor 1 que tem módulo 20 metros por segundo e tem um vetor 2 que tem um módulo de 10 metros por segundo. Aqui temos o caso aqui, ó. O vetor resultante nesse caso vai ser quem? Vai ser o vetor 1 menos o vetor 2. Nesse caso aqui, você tem esse menos aqui, onde esse menos já é da própria regra, porque nós estamos falando de subtração. Se fosse na soma, seria o V1 mais o V2, como nós fizemos. Ou seja, basta a gente somar o primeiro com o oposto do segundo, já que é subtração. Então, quando eu faço subtração, vai ser o primeiro mais o oposto do segundo. Então, dessa maneira, eu vou ter que a resultante vai ser o V1 mais menos o V2. Daí, o mais com menos fica menos. E, consequentemente, eu vou ter, né, ó, 20 menos 10, um vetor resultante de 10 metros por segundo. Tá? Quando somamos vetores que não possuem a mesma direção, nós podemos lançar a mão da regra do paralelogramo. Ou seja, nós podemos utilizar essa mesma regra para fazermos o caminho inverso. Tá? Então, dado, né, um vetor, nós podemos imaginar infinitos pares, né, de outros vetores que originam pela soma. E esses pares de vetores são chamados de componentes, né, do vetor O, né, do vetor origem nesse caso aqui. Tá? Então, eu tenho um vetor A, nós podemos, né, aplicar a regra do paralelogramo, ou seja, nós trasladamos o vetor A para cá e trasladamos o vetor F para cá. E aí eu desenho uma setinha para cá nessa direção. Tá? Então, destes infinitos, né, pares, nós vamos focar, né, a nossa atenção para as componentes cartesianas, tá? Para as componentes cartesianas. Vocês estão no nosso plano cartesiano, né? X e Y. E por que nós procuramos focar dessa maneira no plano cartesiano? Porque quando os vetores eles estão na horizontal ou na vertical, é sempre mais fácil você somar. Então, quaisquer vetores que seja dado para você, se por acaso esse vetor ele não está na horizontal e na vertical, você procura colocá-lo. E como é que a gente faz isso? Nós vamos decompor esse vetor. E aí nós vamos descobrir qual é a parte dele na direção x e vamos descobrir qual é a componente dele na direção y. Tá? Então, nosso plano cartesiano, seguindo esse exemplo aqui, ó. Então, esse vetor h, ele é um vetor que forma um ângulo, um ângulo θ com o nosso eixo x. Tá? Ou seja, ele tem duas componentes. Ele tem uma componente aqui na direção de x, que eu chamo hx, e tem uma componente aqui, ó, na direção y, que eu vou chamar hy. Tá? Sendo que se você pegar a componente x ou a componente y, você vai ver que ele vai formar um triângulo retângulo. E o triângulo retângulo ele é resolvido a partir do teorema de Pitágoras, ou seja, esse h aqui, nesse caso, nesse triângulo retângulo, ele é a nossa hipotenusa. E a hipotenusa é quem? É a raiz quadrada da sua componente na direção x ao quadrado mais a sua componente na direção y ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa é igual à raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos, né? O teoremazinho de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Isolando a hipotenusa h, raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Se eu pegar apenas a minha componente na direção x, ó, como é que eu vou descobrir quem é a minha componente na direção x? Ó, a componente na direção x, pessoal, ela depende deste valor de h e desse ângulo θ. Portanto, a componente na direção x vai ser o h vezes o cosseno de θ. Na direção y, também depende do ângulo. Só que nesse caso vai ser o h vezes o seno de θ.
Professor, como é que eu vou saber quando é que vai ser seno e o que vai ser cosseno? Pessoal, o cosseno vai ser sempre para a componente que está aqui, ó, conectada com o ângulo. Então, esse ângulo está sendo medido aqui entre o vetor H e a componente na direção X. Então, como o ângulo que está sendo mostrado aqui é entre o vetor e a componente x, então a componente x é o vetor vezes o cosseno. Logo, a outra componente vai ser o vetor vezes o seno. Ok? Se o ângulo tivesse, por exemplo, aqui, ó, presta atenção aqui o que eu estou querendo te dizer. Se o ângulo estivesse aqui, pessoal, deixa eu mudar aqui a cor, não deu certo. Vou pegar aqui outra cor, desculpa. Beleza. Ó. Se o ângulo estivesse aqui, vamos supor um ângulo alfa aqui, ó. Então tem um ângulo alfa aqui. Então quem vai ser minha componente y? Vai ser o h vezes o cosseno de alfa, porque nesse caso eu estou dizendo que o ângulo está aqui. Então o y seria o h vezes o cosseno de alfa. E esse hx seria o h vezes o seno de alfa. Então, o cosseno é sempre para quem está com o ângulo. Nesse caso, o hx é o h vezes o cosseno do ângulo. O outro que não tem o ângulo, no caso lá, então o y é o h vezes o seno de θ. Então, nós dizemos então que hx e hy são as componentes cartesianas do vetor. Tá? Então, isso é o que nós vamos chamar de decomposição de vetores. Então, vejam que as regras para subtração são as mesmas regras da adição, então não muda absolutamente nada em termos de regra, você apenas vai incrementar aqui como é subtração, o vetor 2 no caso ele tem que ser negativo, tá? E a decomposição significa isso, eu pegar um vetor que não está na horizontal ou na vertical e obter suas componentes, porque quando eu tenho o hx está na direção horizontal. Então, quaisquer outros vetores que estiverem na direção horizontal podem ser somados como incrementos diretos. Quaisquer vetores que estiverem na vertical, eu posso só sair somando diretamente. E quando ele não está nem na horizontal nem na vertical, aí é mais complicado. Então, daí a importância de você decompor. Né? Você tinha um vetor, esse vetor H, e aí você decompõe ele, você obtém dois, H, X e YX. No entanto, você tem dois vetores, mas em direções privilegiadas, horizontal e vertical. Então, vai ficar mais fácil você fazer as operações com eles. Né? Por exemplo, aqui um caso aqui, ó, nós podemos utilizar o método da decomposição, pessoal, em um caso como esse, tá? Para somar ou subtrair vetores de maneira mais fácil. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, um vetor de 80 newton que forma um ângulo de 40 graus com x. Um vetor de 120 newton que forma um ângulo de 70 graus com x. Presta atenção, aqui tem 30 graus entre eles dois, mas eu tenho 40 aqui com mais 30, significa que em relação ao x dá 70. E eu tenho um outro aqui, ó, já apontando para o outro lado, que tem 35 graus, né? Nesse caso, seriam 180 aqui menos 35, né? E aí eu tenho que fazer as contas para mim poder fazer a comparação com esses demais aqui. Então, como é que eu posso somar esses três vetores? Então, vocês percebam que eles não estão nem na mesma direção e nem no mesmo sentido. Então, fica extremamente complicado você fazer essa conta. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou decompor cada um deles. Tá? Então, eu tenho aqui esse vetor que faz aqui a componente, né? Eu tenho 80 newton e 40 graus aqui com x. Então, essa força número 1 na direção de x, ela é quem? É o vetor F1, tá? Que nós vamos chamar de F1, vezes o cosseno do ângulo, como nós explicamos lá. Então, quem está com o ângulo, pessoal, vai ser multiplicando o cosseno desse ângulo. Então, como o meu F1 é 80, e aí você vai lá na calculadorazinha científica, calcula o ângulo, o cosseno de 40 graus, tá?
abrir aqui um exemplo para vocês verem aqui como é que a gente faz, tá? Então, de preferência, vocês vão precisar de uma calculadora. Então, tem 40, trigonometria, cosseno. Então, pessoal, o cosseno de 40 graus ó, dá 0, deu muitos números aqui, mas não vamos usar esse monte de número. Vamos pegar só esses aqui, ó, tá? Dá 0,766. Esse é o cosseno de 40 graus. Multiplicando isso aqui por 80, que é a força do vetor, eu vou ter 61,28. 61,28. Que é o que nós temos aqui, 61,28 newton, tá? Ou seja, a força na direção x desse vetor aqui, ó, se eu estou puxando esse negócio para cá, ó, significa que nessa direção eu tenho 61,28, ou seja, esse vetor de 80 vezes o cosseno de 40 graus. Na direção y, ele também vai ter uma componente para cá. Nesse caso, vai ser o mesmo 80, que é o F1, vezes o seno de 40 graus. Tá calculando o seno de 40 graus e multiplicando, eu vou obter isso aqui. Vamos fazer? Tá? Vamos fazer aqui, ó. Então, limpo aqui. 40 graus, trigonometria, seno. Ó, dá 0,642. Isso aqui vezes 80 dá 51,42. Tá aqui, 51,42. Então, esse F1 vai ter essas componentes. Eu tenho 61,28 na horizontal e 51,42 na vertical. E aí eu anoto e deixo lá. Esse vetor 2 aqui, ó, ele tem 120 newtons, formando 70 graus. Então, na direção x, eu vou ter os 120 vezes o cosseno de 70. Se você faz isso na calculadora, você vai ter 41,04 newton. Na direção y, eu vou ter a força de 120, que é a força 2, vezes o seno de 70. Aí eu vou ter esse valorzinho aqui na vertical. E por último, eu tenho esse vetor de 150 aqui. Esse vetor de 150, pessoal, ele forma um ângulo de 145 graus. Por quê? Porque daqui ó, começa 0, 40, 70, 90, até aqui é 180. Descontando esses 35, sobram 145 graus. Tá? Sobram 145 graus. Tá bom? Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Eu vou pegar a força 3, 150 newton, e vou multiplicar, tá? Eu vou multiplicar pelo ângulo de 145 graus. E aí eu vou obter aqui, nesse caso, 122,87. Agora perceba que o sinal aqui está negativo. Por quê? Porque nesse caso aqui a componente ela aponta para esse lado. Ó, tá? É na direção x, no entanto, é no sentido oposto aos outros dois. Enquanto esses aqui eu tenho 41,04 e 61,28 no sentido positivo, esse 122,87 aqui deu no sentido negativo. Na direção y fica positivo, né? Está apontando para cima, está positivo. Então vai ser os 150 vezes o seno de 145. Isso aqui vai dar 86,04 newton. Então, perceba que nós decompomos os três vetores. Esse vetor de 80, ele tem uma componente de 61,28 x positivo. O de 120 tem 41,04 sentido positivo. E esse de 150 tem menos 122,87 sentido negativo. E aí é só você somar tudo e você vai saber qual é a força que você tem nesse sentido aqui. Tá? Então, quem é o vetor resultante? O vetor resultante é a força 1 mais a força 2 mais a força 3, tá? Esse é o nosso vetor resultante. Então, só que eu vou fazer separado. Eu vou pegar os resultantes na direção x. Então, quem é o F1x, F2x, F3x? Aqueles valores que nós obtivemos lá, ó. 61,28, 41,04 e menos 122,87. Se você somar isso aí tudinho, como tem lá um negativo, sobrou isso aqui. Então, significa que a força resultante na direção x é 9,45 newton.
Na direção Y, é o F1, F2 e F3Y. Nesse caso, é só pegar esses valores aqui, ó, 51,42, 112,76 e 86,04. Quando você somar esses três valores, eu vou ter 250,22. E aí eu posso representar aqui, ó, vetor resultante na direção Y, vetor resultante na direção X. Tá? Tá um pouco fora de escala, mas na direção X é 9,45. Na direção Y é 250. Então, quem vai ser esse vetor resultante aqui no final das contas? O resultante total aqui. A resultante é a nossa hipotenusa. Como isso aí forma um triângulo retângulo, pessoal, teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, o vetor resultante é a raiz quadrada da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. A componente x é 9,45 ao quadrado, mais a componente y, 250,22 ao quadrado. Você soma isso aqui tudinho, tira a raiz quadrada. No final, a resultante de todos esses vetores é 250,40 newtons. Tá? E aí nós finalizamos, né, essa exemplificação de como da importância que é você decompor os vetores. Tá? E aí na outra aula nós vamos fazer exercício para a gente reforçar a compreensão dessas propriedades matemáticas dos vetores.